A graça e a paz a todos. Hoje nós vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10 e 11, que fala o seguinte: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Mas se eu não entender o significado da voz, eu serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. Bom, vamos começar falando sobre vozes. Primeiramente, nós devemos tomar muito cuidado com as vozes que nós ouvimos no nosso dia a dia. Tem um ditado popular que não está na Bíblia, que todos falam, que é o seguinte: a voz do povo é a voz de Deus. Eu vou dar um exemplo que isso não é verdade, certo? Que é pura mentira. Lá no livro de Mateus, capítulo 21, 9, fala o seguinte: então o povo ia diante dele, e os que seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, louvem aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou naquela cidade, o povo todo em alvoroço começou a gritar, começou a clamar Jesus, certo? Só que olha só o que aconteceu. Logo em seguida, e está em Mateus capítulo 15, versículo 12, fala o seguinte: olha só. Então perguntou Pilatos ao povo: se eu soltar Barrabás, o que farei com esse homem que vocês chamam de rei dos judeus? E eles responderam gritando: crucifique-o. Olha só, a mesma voz daquele povo que clamava ao Senhor, Hosana nas alturas, bendito quem vem em nome do Senhor, agora numa única voz fala: crucifique-o. Devemos tomar muito cuidado com as vozes que nos elogiam, as vozes que nos exaltam. São as mesmas vozes que apontam e nos condenam. Vou repetir: devemos tomar cuidado com aquelas vozes que nos exaltam, que elogiam, e se você for ver mesmo, são as mesmas vozes que te apontam, que te condena, certo? Nós sabemos que no mundo existem vários tipos de vozes. Existe a voz de Deus e a voz do diabo, aquela que te leva até próximo de Deus, e aquela voz que te afasta de Deus, certo? Agora, talvez o nosso maior desafio com tudo isso nós temos discernimento para saber qual voz devemos ouvir, certo? Por ambas as vozes querem nos guiar o tempo todo. Todas essas vozes, a única intenção é nos guiar a todo tempo, entendeu? Uma voz que te leva até Deus e outras vozes que te afastam de Deus. Vamos falar um exemplo de uma voz que está em Gênesis capítulo 3, versículo 1, que fala o seguinte: mas olha só, mas a serpente, que era mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, certo? Ela disse à mulher: é verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? Olha só a voz da serpente. Ela colocou dúvida no coração de Eva. Então Eva não conseguiu discernir a voz do diabo através da serpente. Depois de muitos séculos passados sobre essa passagem, está Paulo em 2 Coríntios capítulo 11, 3, que fala o seguinte: mas Paulo falando aos coríntios: mas eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também vocês sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e o vosso entendimento, e com isso vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo. Paulo está falando a Coríntios, e eu tenho medo, eu tenho receio que por causa dessas vozes vocês se afastam de Deus. Vemos hoje no nosso tempo, o diabo quer nos enganar. E ele tem conseguido enganar muitas pessoas. Precisamos estar muito atentos a essas vozes, tá?
Outro exemplo que nós temos está em 1 Samuel, capítulo 3, 6 a 7, aonde fala o seguinte: então o Senhor chamou novamente Samuel. Mais uma vez Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, Senhor. O Senhor me chamou? Mas Eli respondeu: meu filho, eu não te chamei. Volte a dormir. Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor, porque nunca tinha recebido nenhuma mensagem de Deus. Embora Samuel tenha sido consagrado, entregue ao sacerdote Eli quando era criança, Samuel ainda não conhecia a voz de Deus. Assim como hoje, olha só, isso é um fato verdadeiro. Assim como hoje tem muitos irmãos que estão dentro da igreja, muito tempo na igreja, ainda não consegue discernir a voz de Deus. Há uma passagem na Bíblia onde nós vemos essas duas vozes em ação, a voz de Deus e a voz do diabo. Lucas 8:49 fala o seguinte, olha só. Então Jesus estava falando. Chegou alguém da casa de Jairo, que é o dirigente da sinagoga, e falou: a sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Bom, vamos ver como foi dita essa palavra. Jesus estava a caminho da casa de Jairo, porque a sua filha estava muito doente, estava à beira da morte. E no meio do caminho apareceu uma mulher com fluxo de sangue. Aí de repente Jesus parou para dar atenção para aquela mulher, porque Jesus, todos que tocam em Jesus, Jesus para dar atenção. Jesus não deixa ninguém precisando ficar na necessidade, entendeu? Então Jesus parou para ouvir aquela mulher. Só que enquanto que ele estava atendendo aquela mulher, aí veio um empregado de Jairo e falou: ó, não adianta mais você levar o mestre lá para sua casa, porque a sua filha morreu. Olha só, nessa conversa, Jesus estava ouvindo. Então Jesus falou para Jairo: Jairo, não dê ouvido a essa pessoa. Não tenha medo, Jairo. Tão somente creia que a sua filha será curada. Agora, nesse ponto, o Jairo teria que decidir qual voz ele ouviria, se a voz do diabo ou a voz de Deus. Nós é quem decidimos, nesse caso, somos nós que decidimos qual voz nós vamos ouvir. Muitas vezes na nossa vida, nós perdemos tempo em estar ouvindo vozes que não levam até Deus. Muitas vezes essas vozes que nós ouvimos nos afastam de Deus. São vozes que vêm minar a nossa fé. São vozes que vêm atuar diretamente na nossa parte espiritual. Assim como atuou na vida de Eva, colocando dúvida, certo? Assim é a intenção do diabo, para que nós viemos ouvir essas vozes, que não condiz com a verdade e nem com a voz de Deus, certo? Que tipo de voz nós damos crédito? Que tipo de voz define a nossa vida? Que tipo de voz tem nos afastado? E que tipo de voz tem nos aproximado mais de Deus? Você já parou para pensar nisso? Um exemplo, quais as consequências de nós ouvirmos a voz do diabo? A primeira coisa, quando nós ouvimos a voz do diabo, ela traz medo. Qual é a consequência do medo? Nos escravizar, nos travar e impedir que nós avancemos. Impedir que nós conseguimos alcançar os nossos objetivos em Cristo Jesus. Outra consequência de ouvir a voz do diabo, traz dúvida. Pessoas que nunca conseguem tomar uma decisão são uma pessoa insegura, porque está ouvindo a voz do diabo. Assim como Eva ouviu a voz do diabo e ela teve dúvida. Certo? Outra consequência traz a incredulidade.
a pessoa é programada para declarar palavra negativa. Eu não posso, eu não consigo, eu não vou dar certo. Entendeu? Então, quando você ouve uma voz do diabo, uma voz negativa, vai trazer todas essas consequências para você. Traz também até murmuração. A voz do diabo faz com que a pessoa vive murmurando, fica autocomiseração, fica com sentimento de pequenez, a pessoa não consegue avançar, a pessoa tem receio de tudo, entendeu? A pessoa é bloqueada para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes Deus tem falado no seu ouvido, no seu coração, mas de repente a gente para um pouco para ouvir vozes e acaba saindo do foco. Um exemplo típico de sair do foco, sair da visão, por estar ouvindo uma voz, foi Pedro. Quando Pedro ouviu a voz de Jesus, falando, venha Pedro, ele ouviu a voz de Jesus, ele viu que era Jesus, só que de repente ele se atentou para ouvir outras vozes. O que aconteceu com ele? Perdeu o foco, perdeu a direção. E todos aqueles que estão na direção de Cristo, que ouvem a voz de Cristo, quando ouve outra voz que não é de Deus, automaticamente ele perde o foco, ele perde a direção. Assim como Pedro perdeu o foco, e depois de perder o foco, ele perdeu a direção. Ele afundou. Outra coisa também que é consequência de ouvir a voz do diabo. Traz morte física e morte espiritual. A voz de Deus, agora a consequência de você ouvir a voz de Deus, certo? Quando você ouve a voz de Deus, você tem várias consequências de ouvir a voz de Deus. A primeira é a confiança. Confiança gera ousadia, que está no Provérbio 28, parte B, que fala o seguinte: os justos são ousados como um leão. Quando você ouve a voz de Deus, você tem a confiança plena que Ele é o seu supridor, Ele é seu socorro presente em qualquer momento. Ao invés do desânimo de ouvir a voz do diabo, quando você ouve a voz de Deus, você tem ânimo. O que o ânimo faz com a pessoa? Levanta a pessoa, depõe o espírito de desânimo, que está no Salmo 145, 14, que fala o seguinte: o Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Isso é consequência de ouvir a voz de Deus. Não importa como você esteja, não importa o que você fez, o importante é que, se você ouvir a voz de Deus, mesmo que você esteja abatido, mesmo que você esteja passando por situações difíceis, Deus é o seu socorro presente. Amém? Ao invés da incredulidade de você estar ouvindo a voz contrária de Deus, ela traz fé. Ouvindo a voz de Deus, ela traz fé. Porque está em Romanos 10, 17, que fala o seguinte: olha só que fala em Romanos 10, 17. Olha só: de sorte que a fé é pelo ouvir a voz de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Isso vai te trazer fé, vai te trazer ânimo, vai te trazer refrigério, certo? Ao invés de murmuração, você vai ter gratidão. Isso está em Filipenses 4, capítulo 4, versículo 11, que fala o seguinte: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso é gratidão. Não importa como você esteja, quando você ouve a voz de Deus, você será uma pessoa grata. Grata. Não importa como você esteja, não importa como você está passando, você será uma pessoa grata. Como eu faço para ouvir a voz de Deus? Então, primeiramente, primeiro ensinamento para ouvir a voz de Deus é o seguinte: é intimidade, comunhão, oração. Começa a ter audiência com Ele. Quer ouvir a voz de Deus?
Marque um encontro com Deus. Senhor, faz favor, eu queria conversar com o Senhor. Eu queria ouvir o Senhor. Eu queria ter do Senhor uma direção, Pai. Fecha os ouvidos para as vozes que não é do Senhor. Outra coisa para você, outra maneira para você ouvir a voz de Deus. Estudar a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 3, 21, fala o seguinte: o Senhor se manifestava a Samuel pela sua palavra. Quer ouvir a voz de Deus? Tenha intimidade, comunhão com Deus, oração, diálogo com Deus, vida com Deus e meditação na palavra. É através da palavra que você vai ouvir a voz de Deus. Outra coisa, a voz do Espírito Santo, ela é inconfundível. Você pode ouvir muitas vozes. O diabo pode até disfarçar a voz. Só que a voz do Espírito Santo, ela é inconfundível. E nos momentos mais difíceis, quando você tiver uma comunhão, quando você tiver uma intimidade, através da oração, você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Aí você não vai ter dúvida, você vai ter certeza que é Deus que está te falando com você. Fica com Deus, em nome de Jesus Cristo. Que viva essa palavra e que você venha fechar os seus ouvidos para a voz do mundo. Que você venha abrir os seus ouvidos espirituais para ouvir unicamente, exclusivamente a voz do nosso Deus Todo-Poderoso. Fica na paz, no nome de Jesus Cristo. Amém.